Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre um novo pré-sal, uma nova fronteira de exploração de petróleo e gás natural que se abre no litoral setentrional do Brasil. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos ao nosso encontro. Moçada, o Brasil ele vem se consolidando como um grande produtor mundial de petróleo e nós já alcançamos uma produção diária superior a 3.600.000 barris. E o Brasil hoje figura entre os 8 maiores produtores de petróleo do mundo. E não é de se estranhar esse aumento repentino da produção de petróleo verificado nos últimos 16 anos, visto que em 2006 o Brasil descobriu, mais precisamente a Petrobras descobriu, o petróleo na chamada camada do pré-sal e posteriormente à descoberta do campo de Tupi, outros campos de petróleo foram descobertos e hoje a região do pré-sal responde por mais de 70% da produção nacional de petróleo e essa produção continua aumentando. Todavia, o pré-sal tradicional que nós conhecemos, aquele que começa em Santa Catarina e termina no Espírito Santo, não é o único pré-sal que o Brasil possui. Nós temos também uma região de pré-sal que se estende do litoral do Rio Grande do Norte e até o Amapá. Agora, se nós quisermos levar em consideração esse pré-sal que se encontra no norte da América do Sul, ele vai até a Venezuela, na verdade. Mas como nós estamos falando dessa nova fronteira energética do Brasil vinculada à exploração do petróleo e gás natural, estamos nos referindo ao litoral setentrional, que se estende do Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte, até o Cabo Orange, localizado no extremo norte do Amapá. Então, sendo assim, espero que vocês entendam o que eu vou falar sobre essa nova fronteira energética, a importância dela não só para a Petrobras, como também para outras empresas multinacionais do setor de petróleo e também empresas nacionais que já operam na pesquisa e exploração do petróleo. Essa nova fronteira irá representar não só para o Brasil, assim como para as regiões norte e nordeste, vamos dizer assim, um fator de extrema importância para o desenvolvimento regional. Então vamos aqui mostrar a vocês esse novo pré-sal, que é a bacia da margem equatorial, como a Agência Nacional do Petróleo batizou essa região, que na verdade é composta por várias bacias. A bacia da foz do rio Amazonas, a bacia do Pará-Maranhão, a bacia de Barreirinhas, a bacia do Ceará e a bacia Potiguar, que pega o Rio Grande do Norte e também o Ceará. Então essa região aqui, que corresponde ao litoral setentrional do Brasil, é aquilo que nós chamamos hoje de novo pré-sal, e onde nós
temos esperança de serem descobertas grandes jazidas de petróleo que inicialmente, né, num estudo preliminar, estão avaliadas em cerca de 30 bilhões de barris. Claro que ainda precisam perfurar os poços, identificar as concentrações de petróleo e gás natural, avaliar o potencial desses campos de petróleo e gás natural para se ter uma ideia real desse potencial que existe na nova fronteira energética do Brasil, que nós chamamos de novo pré-sal. Lembrando que, por que essa região despertou tanto interesse por parte das empresas petrolíferas nos últimos anos? Ora, porque aqui na nossa vizinhança nós temos aqui a Guiana Francesa, nós temos aqui o Suriname e por aí vai. Então, a descoberta nos últimos anos de grandes reservas de petróleo feita por empresas estrangeiras na plataforma continental e também no pré-sal da Guiana Francesa e do Suriname despertou um interesse ainda maior das empresas petrolíferas em perfurar poços de petróleo nessa região que compõe a bacia da margem equatorial, visto que, primeiro, que a estrutura geológica é semelhante. Então, nós temos a mesma configuração geológica, ou seja, bacias sedimentares que foram formadas no período Cretáceo, e essas bacias sedimentares formadas no período Cretáceo da Era Mesozoica, essas bacias, na verdade, no mundo todo, normalmente se destacam pela presença de grandes aglomerações de hidrocarbonetos, tanto petróleo como gás natural. E não é só essa questão da composição geológica dessa estrutura sedimentar que se estende aqui do Rio Grande do Norte e vai em direção à Venezuela. Há de se destacar também que lá do outro lado do Oceano Atlântico, na costa africana, nós temos estruturas geológicas muito similares às estruturas geológicas dessas bacias sedimentares que compõem a bacia da margem equatorial, e essas bacias africanas já estão produzindo petróleo. Grandes aglomerações de petróleo foram descobertas na região, o que desperta também um interesse muito grande em fazer perfurações nessa área, porque a probabilidade de se encontrar grandes jazidas de petróleo na região é muito grande, e razão pela qual hoje a Petrobras, por exemplo, já está direcionando uma parte considerável dos seus investimentos na perfuração de poços de petróleo, principalmente aqui na bacia da foz do Rio Amazonas, que vai até o Amapá. Então, os esforços maiores da Petrobras nesse momento estão na perfuração de poços de petróleo que vão começar, já estão, aliás, começaram no final do ano passado, e logicamente que nos próximos meses nós deveremos ter notícias muito boas no que diz respeito à descoberta de concentrações de hidrocarbonetos na região. Agora, eu quero mostrar a vocês também um outro elemento importante. Professor, como se explica a formação de grandes concentrações de petróleo nessa região chamada pré-sal? A gente há de convir o seguinte: no passado, a Terra possuía um único continente chamado Pangeia, que posteriormente se dividiu em duas grandes massas continentais: continente laurasiático, formado pela América do Norte, Europa e Ásia, sem a Índia, e o continente de Gondwana, formado pela América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. Então, quando a América do Sul começou a se separar do continente africano, nós tivemos o quê?
a formação de uma geografia de grandes lagos exatamente nesse ponto de ruptura da crosta terrestre que determinou o desmembramento da América do Sul da África. Então, na medida em que esse processo foi avançando, aqui nós temos um mapa que, de certa forma, estima como era a Terra 122 milhões de anos atrás. Então, na medida em que esse processo foi evoluindo, foram surgindo grandes lagos nessa zona que até então fazia a conexão entre a América do Sul e a África, e nessa geografia de grandes lagos, com o passar de milhões de anos, nós tivemos acumulação de depósitos de matéria orgânica, principalmente o plâncton e o fitoplâncton, que posteriormente foi sendo coberto por camadas de sedimentos, criando as condições geológicas ideais para que ali se formassem grandes reservatórios de petróleo e gás natural. Lembrando que o petróleo ele provém da transformação da matéria orgânica morta depositada no fundo dos lagos, mares e oceanos, e que inicialmente essa matéria orgânica, ao iniciar o seu processo de decomposição, irá dar origem a uma espécie de lama negra chamada sapropel. Essa substância diluída na água infiltra-se nas rochas sedimentares porosas e, com o passar dos anos, novas camadas de sedimentos vão sendo depositadas sobre essa estrutura, razão pela qual o aumento da temperatura vai desencadear processos térmicos que, associados a processos bioquímicos, irão transformar o sapropel em hidrocarbonetos, petróleo e gás natural. Razão pela qual, nessa região onde se processou a ruptura, a separação dos continentes americano e africano, ou seja, da América do Sul e África, tanto do lado da América do Sul como do lado africano, tivemos condições geológicas ideais para a formação de grandes depósitos de petróleo e gás natural, ou seja, grandes acumulações de hidrocarbonetos. E dessa forma, o que nós esperamos daqui para frente, na verdade, novas descobertas, principalmente de campos gigantes de petróleo, que são de grande importância não só para consolidar o desenvolvimento dos estados nordestinos e do norte do Brasil, assim como o próprio desenvolvimento do país, e também garantir no Brasil uma segurança energética muito grande, até mesmo porque o Brasil também tem posição privilegiada em outras fontes de energia, com grande potencial hidrelétrico, um gigantesco potencial para geração de energia solar, um gigantesco potencial para geração de energia eólica. Também o Brasil está se transformando, irá se transformar, talvez num dos maiores, se não o maior, produtor mundial de hidrogênio verde, e o Brasil já está consolidado como um dos maiores produtores mundiais de biocombustíveis, e essa segurança energética nos dá, pelo menos, um instrumento sólido para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, aqui nós vamos mostrar mais uma imagem em que vocês podem perceber que o processo de ruptura, separação, da América do Sul do continente africano, Então, aqui nessa faixa azul, onde se processou a ruptura, é onde nós tivemos o surgimento da geografia de grandes lagos, que criou as condições ideais para que ali tivessem acumulações de material orgânico, que ao se decompor deu origem ao sapropel, que ao infiltrar-se nas rochas sedimentares porosas, calcário, arenito, xisto, se acumulou nas chamadas rochas reservatórios, e com o passar dos anos, através de processos bioquímicos e térmicos, nós tivemos a transformação do sapropel em hidrocarbonetos.
dando origem às acumulações de petróleo e gás natural que são encontradas nessa área. Então aqui nada melhor do que esse desenho também para que vocês possam entender o porquê nós temos grandes acumulações de petróleo no pré-sal que vai do Espírito Santo a Santa Catarina, lembrando que esse pré-sal não termina aqui, ó, ele vai até a região da Argentina. Nós temos aqui hoje já configurado a descoberta de campos gigantes de petróleo na bacia de Alagoas e Sergipe, razão pela qual os geólogos também suspeitam que ali seja um pré-sal, e nós temos esse novo pré-sal que começa aqui no Rio Grande do Norte e vai em direção à Venezuela, mas o que nos interessa aqui é analisar essa nova fronteira energética do petróleo que nós chamamos de novo pré-sal, ou que a ANP está chamando de novo pré-sal. Então, para que vocês possam entender, aqui nós temos a configuração. Espera aí que está pulando aqui. Pulou aqui. Pronto, acertamos aqui. Então aqui nós temos a configuração através desse desenho. Nós temos aqui a água do mar. Nós temos abaixo da água do mar uma cobertura de camadas de sedimentos que são chamadas, de pós-sal, camada do pós-sal. Abaixo dessa camada do pós-sal nós temos uma extensa camada de sal, cuja espessura varia, podendo chegar a 1.500, 2.000 metros de espessura. E abaixo dessa camada de sal representada aqui em branco, nós temos a chamada bacia do pré-sal. Então aqui, melhor para que vocês possam observar, oceano, camada do pós-sal, camada de sal, camada do pré-sal. Então, as maiores acumulações de petróleo até então descobertas no Brasil se encontram na camada do pré-sal. Agora, vou mostrar a vocês o outro desenho, porque aqui está muito sensível, está pulando muito, né? Para que vocês possam ver mais uma vez toda essa estrutura. Aqui nós temos o pós-sal, onde também ocorrem acumulações de hidrocarbonetos. Aqui nós temos a camada de sal e aqui embaixo a camada do pré-sal. Lembrando que essa cor preta, ela representa, simboliza as concentrações de hidrocarbonetos, não só o petróleo, assim como também o gás natural. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, que a exploração na margem equatorial, na bacia da margem equatorial, a princípio, ela não vai ser no pré-sal da região, ela vai ser no pós-sal, a princípio. Então, mais à frente, que serão perfurados poços buscando as concentrações de hidrocarboneto na região do pré-sal, porque aquela área também é chamada de pré-sal. Agora, que fique bem claro, essa nova camada do pré-sal que está sendo anunciada, divulgada pela imprensa, a Petrobras também falando sobre tudo isso, que fique bem claro, a princípio a exploração se dará na camada do pós-sal. Posteriormente, com o avanço dos estudos geológicos, com certeza eles irão perfurar poços mais profundos em busca das concentrações de hidrocarbonetos que com certeza se encontram na chamada camada do pré-sal em volumes maiores do que as concentrações de hidrocarbonetos que se encontram no pós-sal. Então, aqui nós temos, uma grande plataforma de exploração de petróleo, envia uma estrutura gigantesca, simbolizando o início dos trabalhos. Eu tenho um sobrinho que trabalha na Marinha Mercante, oficial da Marinha Mercante, trabalha numa multinacional norte-americana que está dando apoio às empresas que estão fazendo perfuração de poços de petróleo na bacia da margem equatorial, ou seja, no novo pré-sal.
Então, o que nós podemos esperar daqui para frente é que nos próximos meses, nos próximos anos, descobertas de petróleo serão feitas lá, assim como ocorreram na Guiana Francesa, no Suriname, na República da Guiana, vai ocorrer também na bacia da margem equatorial e, consequentemente, isso é de grande importância para elevar as reservas brasileiras de petróleo e consolidar a posição do Brasil como um dos mais importantes produtores de petróleo do mundo. Agora, existe também uma questão que a gente tem que levar em consideração, né? Que inclusive tem sido, de certa forma, um obstáculo para o avanço das pesquisas e será, consequentemente, também um obstáculo para a exploração do petróleo, que é a barreira de corais, ou seja, os recifes de corais que se encontram submersos nessa faixa que se estende do Maranhão até o Amapá. É isso que, de certa forma, tem dificultado, né, os órgãos de licenciamento ambiental, como por exemplo o IBAMA, a autorizar a perfuração de poços, ou seja, então as empresas elas têm que apresentar estudos de impacto ambiental bastante, vamos dizer assim, rigorosos, com embasamento científico bastante consistente e também mostrar todo um planejamento de manejo que envolve não só a perfuração, posteriormente, feita a descoberta, a implementação de toda a infraestrutura de exploração de petróleo, de forma a minimizar ao máximo os impactos ambientais que porventura possam acontecer em razão da exploração futura do petróleo no novo pré-sal brasileiro. Então, essa questão ambiental, ela tem que ser levada em consideração também. Eu, como geógrafo, eu sou ambientalista, mas também eu entendo que há necessidade de se perfurar, de se buscar novos recursos naturais para gerar riquezas que permitam e possibilitem o desenvolvimento do país. Agora, tudo isso deve ser feito através de um planejamento muito detalhado, de impacto ambiental, as medidas que devem ser adotadas para evitar os impactos ambientais e, caso aconteça um acidente, para minimizar a proporção desse acidente, ou seja, os impactos ambientais decorrentes desse acidente, de maneira que se possa fazer uma exploração com o mínimo de impacto ambiental possível. Claro que o impacto ambiental vai ocorrer porque a partir do momento que você está perfurando poços de petróleo no fundo do mar, consequentemente algum tipo de impacto ambiental vai existir. Agora, o que você deve fazer é justamente desenvolver planos estratégicos para evitar e minimizar ao máximo os impactos ambientais decorrentes não só da perfuração, assim como da futura exploração de petróleo na região. Agora, a descoberta de petróleo na região vai impulsionar as economias do Amapá, do Pará, do Maranhão, e essas descobertas estendendo-se até o Rio Grande do Norte, vai também beneficiar as economias do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Então, na verdade, o que nós temos que levar em consideração é também os interesses econômicos, mas lembrando que os interesses econômicos, ele deve estar sustentado no princípio da sustentabilidade ambiental para minimizar os efeitos que possam ser gerados em função de uma exploração de petróleo numa região de um ecossistema tão sensível como é esse existente aqui na bacia da margem equatorial. Aqui nós temos mais uma vez essa linha laranja aqui, é o que limita os recifes de corais que são encontrados aqui nas extremidades, né, basicamente da plataforma continental. Esse azul aqui mais claro é a plataforma continental, que apresenta o seu trecho mais largo exatamente aqui na região da foz do rio Amazonas. Lembrando que plataforma continental é o nome que se dá
as bordas dos continentes, ou seja, aquelas áreas onde a profundidade oceânica normalmente vai de 0 a 200, 300 metros abaixo do nível do mar e que constitui aquilo que os cientistas geólogos chamam de borda ou bainha dos continentes. Normalmente, onde há plataforma continental, consequentemente, você encontra concentrações, aglomerações de hidrocarbonetos, e isso, com certeza, também tem nessa bacia da margem equatorial, o que vai consolidar e fortalecer a posição do território brasileiro nessa questão que envolve a exploração de petróleo. Então, moçada, que vocês também entendam, né, que a Petrobras ela está investindo em outras fontes de energia, anunciou investimentos na geração de energia eólica offshore no mar, né? A Petrobras ela está retomando o seu projeto de se transformar numa empresa energética diversificada, não única e exclusivamente vinculada ao setor do petróleo. E essa região toda setentrional do Brasil, ela está numa área muito favorável, não só à geração de energia eólica, assim como geração de energia solar, assim como ao potencial de hidrocarbonetos que existe enterrado não só na plataforma continental, como também na região do pré-sal, vai fazer dessa região uma das mais importantes regiões produtoras de petróleo da América do Sul, consolidando o Brasil como um importante produtor mundial de petróleo, um fator de grande importância para o nosso desenvolvimento. Lembrando que, claro, que o uso do petróleo para a geração de gasolina, óleo diesel, objetivando os sistemas de transporte, isso aí vai diminuir progressivamente, até mesmo porque, na minha concepção, o carro elétrico ele veio para ficar, os carros movidos a células de combustível vieram para ficar, e na medida em que a demanda por petróleo para a produção de gasolina, óleo diesel diminua, da mesma forma, o petróleo ainda continuará sendo muito utilizado porque ele fornece uma gama enorme de matéria-prima para inúmeros segmentos da indústria. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Eu tenho solicitado vocês que seguem o canal, que ajudem a divulgar o canal, porque tudo que é feito aqui tem um único propósito, que é a democratização do ensino da geografia. O meu canal não é monetizado, não vai ser monetizado. Agora, existe, claro, uma regra no YouTube. Caso o YouTube ele comece a remunerar o canal Geogênio, ou seja, me remunerar porque eu sou o dono do canal, eu disse na última aula que eu gravei e vou reiterar de novo. Esse dinheiro, caso eu venha receber, ele será totalmente revertido a instituições de caridade, asilos, orfanatos, Hospital do Câncer, enfim, organizações que dão assistência às pessoas menos favorecidas, também organizações que tratam de crianças, enfim. Eu não quero um centavo em cima das aulas que eu estou gravando. Estou fazendo isso não é para ganhar dinheiro. Estou fazendo isso para ajudar você, jovem, você, adulto, que está se preparando para um concurso, ter uma base mais sólida e melhorar o seu desempenho dentro da prova de geografia. Agora, logicamente que o meu canal é um canal que não tem os recursos técnicos que alguns canais disponibilizam. Eu prefiro montar a aula no PowerPoint e mostrar e explicar a vocês, e não sair copiando pedaços de vídeos para colocar imagens que possam agregar mais valores a uma aula e, dessa forma, utilizar de outros recursos que, na minha concepção, nesse momento em que eu estou preparando aluno para concurso, no meu entendimento, é muito melhor, no meu entendimento, fazer o que eu estou fazendo, mostrar, explicar e dentro de uma linguagem acessível, evitando termos técnicos, para que tanto um adolescente como um adulto ele possa entender aquilo que está sendo explicado por mim.
E a única coisa que eu peço em troca é ajudar a divulgar para que um número maior de jovens, né, possam ter acesso ao canal. Quero agradecer a mensagem que o Lírio, lá de Roraima, eu sou aqui do Rio de Janeiro, o rapaz mandou uma mensagem para mim, parabenizando pelo trabalho do canal Geogênio. Outros jovens, né, também estão fazendo isso. Se você está gostando, dá uma mensagem, dá uma força, sugere novos temas. Eu tenho uma relação de temas que serão gravados. Eu estou alternando nesse momento gravar temas de aula com provas comentadas, essas provas para alunos de vestibular, uma vez que as provas na área militar já estão comentadas e disponíveis aí no canal. Então, muitas aulas novas serão gravadas e espero, logicamente, que vocês ajudem a fortalecer o canal Geogênio. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!